agora vamos trabalhar com a segunda parte da nossa apresentação sobre a filosofia política de Hegel. Nessa segunda parte eu vou trabalhar com o espírito objetivo no sistema de Hegel e concernente ao que foi exposto anteriormente sobre a questão da filosofia política de Hegel e os pressupostos fundamentais de um direito penal, de uma teoria penal que eu quero apresentar em Hegel. O espírito objetivo é onde surge o seu pensamento político. E primeiramente eu vou trazer a crítica que ele reporta a Kant, um filósofo alemão da modernidade. Eu quero apresentar a lógica do conceito da vontade em Hegel e, por fim, o que vem a ser o espírito objetivo na filosofia do direito. Bom, a crítica de Hegel à filosofia de Kant, ele reporta essa crítica à filosofia prática de Kant. E o que isso significa, Bem, Hegel ele tem como crítica a filosofia kantiana do dever ser, ou formalismo da lei moral transcendental kantiana. Mas a gente não pode negar que é a partir da fundamentação de Kant do conceito de liberdade que Hegel envereda-se para a construção do seu pensamento filosófico político. Hegel é tributário à filosofia moral de Kant, do projeto do Aufklärung, do projeto do esclarecimento. Sua crítica reporta-se especificamente à fundamentação e justificação de tal projeto. Ou seja, ele critica o conceito de liberdade kantiano que se baseia na distinção entre um mundo inteligível e um outro empírico. Porque ele atribui para Hegel, Kant atribui apenas ao homem pensando como conceito. Ou seja, a um sujeito, a um homem, a um indivíduo como um sujeito abstrato, ficando o homem empírico, concreto, reduzido à condição de um objeto do conhecimento. Nesse sentido, Hegel apresenta que o ponto de partida já é o resultado de um processo de desenvolvimento do seu sistema filosófico como um todo. O que isso significa dizer? Isso significa que o que ele pretende é ultrapassar a aparência dos fenômenos históricos para aprender a lógica que determina esses fenômenos, ou seja, a história e o conceito para Hegel são a lógica interna de sua filosofia. Bem, os problemas centrais de sua filosofia, nesse sentido, repousam sobre a unidade entre o indivíduo e a totalidade, a vontade e o pensamento, o conceito e a história, e a lógica e o político. Salientando que essa unidade, dessa junção entre todas essas categorias que eu falei agora, é resultante de um processo de totalização desse movimento, e a qual surge com a diferenciação dessa unidade, que se torna um próprio outro ser. O que Hegel quer apresentar? Ele quer apresentar um movimento dessas categorias, trazendo do indivíduo a totalidade, mas ele quer apresentar não mais aquela questão, o que Kant trazia, a relação de que um sujeito e o objeto era apartado, só a partir do conhecimento que poderia se apreender. Mas para Hegel, ele já tenta plasmar com o mundo num movimento dialético, um movimento lógico, essa unidade entre a história e o conceito, entre o lógico e o político. E esse movimento, ele já quer apresentar um outro que seria um outro dele mesmo, mas ao mesmo tempo diferente de si. O conceito de espírito em Hegel, nesse sentido, significa uma nova concepção de ser humano, diferentemente do eu penso cartesiano, do eu transcendental kantiano. Esta é uma inovação filosófica de Hegel,
né, uma inovação na história da filosofia. Essa inovação é a chamada, nomeada filosofia do espírito. E para alguns intérpretes, como Charles Taylor, por exemplo, Hegel em sua juventude, Hegel inicia esse estudo em sua juventude, e esse movimento que ele traz é um movimento da época, da sua época, que era um movimento da filosofia da época, da filosofia moderna, que é um movimento cultural romântico, a partir da origem dos conceitos, né, de sua filosofia. Hegel inicia esse pensamento a partir de uma concepção que ele traz numa obra, né, que antecede a filosofia do direito, que é a sua obra Estética, em que ele trata, né, eu vou até trazer um pedaço, uma parte do que Hegel apresenta, que é: na arte romântica, o elemento espiritual é o elemento predominante. O espírito goza de sua plena liberdade e, seguro de si, não teme as aventuras e as surpresas de expressão exterior, não recua perante os desvarios das formas. Hegel já apresenta na Estética este movimento do espírito, né? Essa concepção romântica desse movimento. Então, assim, o que Hegel pretende perpassar pelos seus escritos da juventude, perpassando pelos escritos da sua filosofia de Iena, nessa época, ele tenta reportar os termos espírito e absoluto como sinônimos. O que ele apresenta é um tipo de racionalidade que não é apenas atributo subjetivo, mas que perpassa a própria natureza. Mas é na maturidade de Hegel que ele retorna a essa filosofia, né, trabalhando especificamente com Kant, por exemplo, com Fichte, que também, né, filósofos precursores de Hegel, e apelando agora para a subjetividade no conceito de espírito e reportando sua crítica à distinção entre sujeito e objeto. Né? Hegel ele trata agora especificamente dessa relação, né, de sujeito e objeto. E por que ele trata isso? Né? Hegel ele traz ele pressupõe que o sujeito só é sujeito em relação ao objeto e vice-versa. Isto é, o sujeito não é mais sujeito e nem mais objeto, mas espírito. Isto é o que Hegel anuncia com a famosa frase: o eu que é nós e um nós que é eu, onde este eu, enquanto sujeito particular, está submerso em relações sociais e históricas, sendo um sujeito da realidade social. A concepção que Hegel tem em mente é de um sujeito que se autodetermina, que tem como justificação a liberdade autodeterminada. E essa liberdade é a consequência do desenvolvimento do espírito. Sendo este o conceito de espírito ancorado numa ideia iluminista da razão. Então, Hegel se embebeda dessa época do iluminismo, né? Ele tenta trazer um conceito de espírito, não mais trazendo essa relação entre sujeito e objeto, mas trazendo uma unidade e essa unidade reportando a um sujeito agora, a um indivíduo, né? Bom, e em suma, a pretensão mesmo de Hegel é formular um sistema filosófico com partes distintas e autônomas, e segundo princípios lógicos, ontológicos, onde a verdade filosófica somente poderá ser apreendida na forma de um sistema. Assim, esse sistema filosófico de Hegel está estruturado em lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito. O que eu estou trabalhando aqui especificamente é essa última parte, que é a filosofia do espírito de Hegel, né? E essa última parte, que é uma dialética, né, que ele realiza entre lógica, filosofia da natureza e a filosofia do espírito, essa última parte ela também é dividida em 3 momentos, a saber, o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto, que também é uma dialética, né, realizada por Hegel, também é um movimento que ele realiza da razão.
E, todavia, é no interior do espírito objetivo que ele vai se dedicar aos estudos das instituições da liberdade a partir da sua obra Filosofia do Direito. Bom, então, partindo dessas pressuposições e partindo do conceito do que é o espírito objetivo, eu vou tratar agora da segunda parte, né, desse primeiro capítulo, que é onde Hegel trata das determinações lógicas da vontade livre e onde ele vai perpassar o caminho até chegar a um conceito, né, efetivo de espírito objetivo. Essa parte é uma parte bem complexa de Hegel, é uma parte que eles tratam, até reportam Hegel como um Hegel obscuro. É uma parte que tem grandes críticas, inclusive hoje, com o retorno da filosofia, de sua filosofia lógica, mas ao mesmo tempo é uma parte que dá que você consegue retirar muitas coisas, muitos conceitos de Hegel, né? E o que ele quer dizer com a vontade livre, né? O que ele trata nessa lógica e nesse movimento lógico sobre a vontade. Primeiramente, ele trabalha de forma mais específica com esse conceito de vontade na introdução da filosofia do direito, que ele apresenta de modo mais complexo, né? Nessa questão, nessa introdução, ele apresenta as determinações da vontade em geral. Para Hegel, a ideia está exposta na própria contingência dos acontecimentos mediante uma atividade reflexiva da experiência da consciência e da vontade. Para ele, a atividade da vontade é uma síntese política original de teoria e prática. Pois para o Hegel, ele elabora, a vontade elabora, ela elabora a partir de pressuposições das quais empreende o seu caminho e que se tornam assim suas próprias determinações. O que ele trata especificamente é da mediação política do desenvolvimento lógico e deste modo expõe na filosofia do direito uma ciência filosófica inscrita no conjunto de determinações que formam uma ideia. O conceito de vontade em Hegel, então, partirá de cada determinação lógica, que vai equivaler a conhecer um dos princípios das transformações históricas. Segundo Hegel, a vontade somente poderá ser apreendida concretamente mediante a atividade de dissolução de todo o conteúdo dado, ou seja, interiormente ou exteriormente. E o que isso significa, né? Esses conceitos bem complexos de Hegel, esses conceitos filosóficos bem pesados, né? Bom, significa para Hegel que esta vontade, quando inacabada, ela já será ela mesma por encontrar-se em potência de efetivação. Primeiramente, para Hegel, essa consciência da vontade consigo mesma deve entregar-se ao seu processo de dissolução, no qual faz no mundo o produto de sua atividade. Assim, para trazer de uma forma mais clara, de uma forma para a nossa realidade, né? O exemplo que nós podemos tratar é um ato individual que consiste em dizer: eu quero alguma coisa. Para Hegel, este ato indeterminado, ele já apresenta como o eu individual que se dirige à particularidade de alguma coisa. Assim, ela já determina o conceito da vontade, tal como aparece sob a forma do verbo querer. Este ato tende a um tipo de união entre a atividade da vontade e a individualidade do eu, na sua relação com coisas particulares. O eu, neste caso, significa, na abstração de uma infinitude individual, que aceita, é como se ela aceitasse submeter-se à finitude das coisas, ou seja, essa infinitude individual de coisas que eu posso querer,
ela, ao mesmo tempo, ela aceita submeter-se à finitude das coisas, ou seja, é a diferença e a desigualdade. Então, a vontade, neste caso, começa a aventurar-se na criação de um mundo próprio, a partir dessa diferença e dessa desigualdade, né? Dessa infinitude individual que submete-se à finitude das coisas. Então, ela aceita os riscos e sabe que a liberdade só pode ser produzida se enfrentar as suas limitações e delas se apropriar. Consequentemente, este eu individual, né, a vontade se expõe de um lado, ou seja, ela perde essa exterioridade estranha a ela, e de outro lado, há uma possibilidade de aprender o oposto na sua unidade. Ou seja, é o positivo e o negativo, a infinitude, né, do indivíduo e a sua negação, que já é a finitude, já é o seu outro, já é o que ele quer, né, já é o mundo. O que Hegel apresenta como processo, e esse movimento é o que Hegel apresenta como um processo de autodeterminação. Então, para ele, essa vontade conserva a si o seu movimento de autodeterminação, desde a finalidade subjetiva até a objetiva. E ela se concretiza num mundo que torna a subjetividade a objetividade do real. Então, resumidamente, para Hegel, isso implica dizer que as tarefas históricas da vontade estejam condicionadas pela situação efetiva na qual se encontram nas diferentes determinações. Tomemos como exemplo novamente, né, para tentar trazer para a realidade, assim, para uma forma mais, para facilitar uma forma de entendimento. Uma dada época da história reclama a figura, o fortalecimento da figura subjetiva. Num outro momento, o desenvolvimento da sociedade civil burguesa. E num terceiro momento, o enfraquecimento do poder estatal. Então, este exemplo, a gente pode ver que, para Hegel, não há uma divisão, não há um mundo apartado. Tudo o que acontece, essa questão da autodeterminação de um sujeito, ele já está atrelado à sua própria história, ele já está atrelado a todo o momento que ele está vivendo, né? Ao seu devir. Este, pode-se dizer, é o caminho a qual Hegel perpassa, né, para pressupor, logicamente, as determinações da vontade, segundo, né, como ele conceitua. E a gente é possível observar o ancoramento da vontade como um pressuposto para um movimento especulativo da ideia do que Hegel aduz como direito, né, da ideia do direito, ou seja, essas são as etapas que ele realiza e o movimento da vontade que ainda não sabe de si, né, é uma vontade que ainda não é livre completamente, e o que ele pretende é alcançar um conceito de vontade que seja livre em si e para si, ou seja, que haja uma liberdade efetiva, verdadeira. Bem, este é o caminho a qual Hegel perpassa para pressupor logicamente as determinações da vontade, né, segundo a sua lógica, e é possível observar o ancoramento da vontade como pressuposto para um movimento especulativo da ideia do direito, ou seja, são as etapas que ele realiza a partir do movimento da vontade que ainda não sabe de si, até alcançar num conceito de vontade que seja livre em si e para si, ou seja, né, uma liberdade efetiva, uma liberdade que Hegel chama de verdadeira, uma liberdade da verdade, né?